Paz do Senhor, louva a Deus pela sua vida, louva a Deus pela oportunidade de estar aqui e poder transmitir para você algo da parte do Senhor neste momento. Esta mensagem, ela é exatamente para o seu coração. Então, preste bem atenção e entenda o recado do Espírito Santo para você. Quero falar hoje de oração, continuando uma série que está sendo feita. Quero falar do poder da oração. Eu sei que muitas das vezes quando falamos o poder da oração, a primeira ideia que vem na nossa mente é do poder para conquistar as coisas. É do poder que a oração nos dá para que a gente venha a adquirir aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente quer. É o poder que a oração tem para que possamos ser curados. É o poder que a oração tem para que possamos, através da fé e da oração, mover as mãos de Deus. Mas eu quero falar com você aqui agora do poder da oração. O poder que a oração tem para transformar a sua vida, para transformar a minha vida. O poder que a oração tem para nos tornarmos parecidos com Jesus Cristo. O poder que a oração tem para nos tornarmos verdadeiramente semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para conhecermos o caráter de Deus e para permitirmos que este caráter venha nos influenciar e tenhamos também o caráter de Deus. Eu gostaria que você compreendesse que quanto mais você orar, quanto mais tempo você passar na presença de Deus, mais você vai receber do caráter de Deus, mais você vai receber da presença deste Pai. Porque quanto mais você falar com Ele, mais você vai conhecê-lo. E conhecendo, você vai compreender os propósitos dele. E compreendendo os propósitos, você vai compreender que a vontade dele deve ser feita. É melhor que a vontade dele seja feita. É melhor que os sonhos dele sejam cumpridos. É melhor que ele faça do jeito dele, no tempo dele. Isso para a minha vida e para a sua vida, para a minha casa e para a sua casa. Então compreenda que o poder da oração está em mudar a minha vida e a sua vida, mas não mudar para enriquecer apenas. A oração também tem esse poder, se ela for feita de maneira sincera, se ela for feita usando um coração verdadeiro, usando uma fé sincera que é para a glória de Deus. Você pode mudar a sua história financeira, você pode mudar a sua história emocional, você pode mudar a sua saúde, você pode mudar muitas coisas materiais na sua vida, sim, através do poder da oração. Mas o mais importante que eu quero trazer para a sua vida aqui agora, neste momento, é que quanto mais você orar, maior vai ser a liberdade do Espírito Santo na sua vida para te transformar, para te libertar das suas mazelas, para te libertar daquilo que o inimigo usa contra a sua vida, aquilo que é da sua carne. E muitas das vezes Satanás fica mexendo naquela área para te desestabilizar espiritualmente, para te fazer cair, para te fazer vacilar e tropeçar. Mas quanto mais você tirar tempo na presença do Senhor, orando, clamando, louvando, adorando, agradecendo a Ele pelaquilo que Ele tem feito na sua vida, agradecendo a Ele pelos livramentos de cada dia. Quanto mais você estiver disposto a estar na presença dEle, mais Ele vai estar disposto em estar presente dentro de você. Quanto mais você passar tempo na presença de Deus, maior é a sua chance de se parecer com Cristo. Maior é a sua chance de que o Espírito Santo se mova dentro de você. Quanto mais tempo você estar na presença do Senhor, o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida com mais facilidade. Por quê?
Uma pessoa que ora, uma pessoa que tira tempo com Deus, ela está realmente entregue, ela está realmente dedicada a ouvir a voz do Senhor. Ela está realmente dedicada a se render à vontade de Deus. E tudo que Deus precisa para fazer o melhor dele na minha vida e na sua vida é que nós estejamos dispostos a ouvi-lo, dispostos a escutar o que ele tem para falar conosco, dispostos a dar a ele a atenção que ele merece, que ele é digno. E a oração tem esse poder. A oração é um caminho que te leva direto ao céu, ao trono de Deus. A oração é a forma mais comum, mais simples, apesar de difícil. Sim, para a minha carne, para a sua carne, é difícil. Orar, muitas das vezes, é o caminho mais trabalhoso, porque o reino das trevas vai fazer de tudo para que você não ore. O inimigo vai fazer de tudo para que você não passe tempo na presença de Deus. O inimigo vai fazer de tudo para que você entre naquela ideia de que o fato de estar andando e falando, Deus tenha misericórdia de mim, o fato de alguma situação acontecer na sua vida e você dizer, Deus tenha misericórdia de mim, é como se fosse já oração. Não. Isto não é oração. Eu sei que o nosso Senhor Jesus disse, eu procuro por aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Quer dizer, me adorarão em todos os lugares, falarão comigo em qualquer lugar, em qualquer momento. Mas não deixe com que a sua vida de oração seja apenas nesses momentos onde você está fazendo alguma coisa e aproveita para também orar. Não. Intimidade com Deus, conhecimento de Deus se adquire nos momentos de intimidade. E intimidade com Deus você só vai ter quando você realmente tirar tempo separado especialmente para Deus. Quando você entrar para o seu quarto, fechar a porta e não dar atenção para mais nada na sua vida a não ser ouvir a voz de Deus, a não ser receber a direção de Deus. E aí sim, esta oração, ela vai ter o poder de transformar a sua vida. Ela vai ter o poder de te levar a uma condição onde você vai andar 24 horas movido pela pessoa do Espírito Santo, onde você vai caminhar apenas nos lugares direcionado pelo Espírito Santo, onde você vai falar apenas aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração e trouxer para a sua boca, onde você vai viver uma vida de santidade de verdade. Porque quando você se põe para orar, quando você se põe de joelho para orar, o seu Deus se coloca de pé para te abençoar. O seu Deus te coloca de pé para te usar nessa terra. O seu Deus te coloca de pé para honrar a sua vida nesta terra. Eu quero que você medite comigo agora, nesse momento, em uma passagem da Bíblia que está escrita no livro de Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 31. Observe aqui juntamente comigo o poder da oração. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, ou orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Observa comigo que Jesus, conhecendo o mundo espiritual, conhecendo toda a maldade de Satanás, Satanás vem até Cristo e pede para cirandar com Pedro, e pede para pegar a vida de Pedro e fazer uma bagunça na vida de Pedro, se possível até mesmo matar, porque essa é a vontade de Satanás.
Mas o Senhor Jesus Cristo, ele poderia, com a autoridade de Filho de Deus, simplesmente dizer: sai para lá, Satanás. Não toque, não perturbe aquele que me serve. Não perturbe Pedro, porque Pedro anda comigo, porque Pedro crê em mim, Pedro é crente em mim. Então ele não vai ser perturbado, porque eu não vou deixar. Não. Jesus Cristo permitiu que Satanás viesse até Pedro, trazer algum tipo de perturbação para a vida dele. Porém, ele fez o quê? Ele orou ao Pai pela vida de Pedro. Ele orou ao Pai para que Pedro fosse fortalecido com aquela batalha, para que Pedro não caísse na cilada de Satanás, para que Pedro entendesse, fizesse a leitura certa do que fosse acontecer na vida dele, e para que Pedro não viesse a perder a sua vida por causa de fraqueza e por causa de imaturidade espiritual. Porque na verdade existem pessoas que questionam a Deus quando passa por uma provação, por uma situação delicada e questiona dizendo: mas Deus, eu te sirvo, Deus, eu te amo, eu sou teu filho, eu sou tua filha, por que eu tenho que passar por isso? Então entenda, Jesus Cristo, ele pode não te livrar da fornalha, mas ele vai entrar contigo na fornalha, mas ele vai estar contigo na fornalha. E quando você sair da fornalha, você vai glorificar e exaltar o nome dele, porque grande livramento ele vai te dar. Jesus Cristo, o nosso Deus, ele pode não te livrar da cova dos leões, mas quando você estiver lançado lá, você olhar para a sua situação e se ver numa situação como Daniel estava, uma situação sem saída, humanamente impossível para ser livre, o Senhor Jesus vai estar contigo. Ele vai passar contigo e vai calar a boca dos leões. Eu não sei que tipo de leão está diante de você, rugindo, bramando, te colocando medo, te assustando. Mas uma coisa eu posso te dizer: o Senhor Jesus, aquele que te ama, aquele que morreu por mim, que morreu por você, ele está do seu lado contigo e ele cala estes leões, ele silencia estes leões de forma que nenhum deles possa fazer nada contra a sua vida. E depois que você sair dessa situação, depois que você sair desta cova, você sairá glorificando e exaltando o nome do Senhor. Se Daniel cria em Deus antes da cova, ele saiu da cova crendo ainda muito mais. Se Sadraque, Mesaque, Abednego tinha fé antes da fornalha, depois da fornalha tiveram muito mais fé, porque eles viram a manifestação do poder e da glória de Deus. A oração de Jesus Cristo, ela foi poderosa, porque Pedro, mesmo que ele negou a Cristo naquele momento com medo da morte, diante daqueles homens, ele não foi para o suicídio, ele não se rendeu, ele se arrependeu e ainda teve a chance de se tornar um grande homem nas mãos de Deus. Assim também Deus quer fazer com a minha vida e com a sua vida. Deus quer nos dar a oportunidade de crescer na provação, de amadurecer na provação. Por isso, nós devemos buscar a Deus em oração, orando todos os dias, orando a cada momento, orando para que nós tenhamos força em Cristo, para que nós sejamos maduros em Cristo. Se nós tivermos uma vida de oração, nós teremos uma vida de testemunhos maravilhosos. Se nós tivermos uma vida de oração, nós teremos uma vida de milagres para contar. Se nós tivermos uma vida de oração, nós teremos uma vida de experiências pessoais com o Pai. E nada vai te gerar isso. Nada vai te confundir depois que você viver experiências pessoais únicas sua. Você não vai vir aqui para contar a experiência de outro. Você não vai ir na internet compartilhar a experiência de outro. Não, você vai compartilhar a sua própria. Você vai
mostrar para os outros que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o mesmo Deus que agiu no passado continua agindo hoje, porque Ele age na sua vida, porque Ele honra a sua história. Então entenda, a oração tem poder de mudar a minha vida, de mudar a sua vida. A oração tem poder de mudar a nossa história. A oração tem poder de me transformar em um crente cada vez mais crente, de te transformar em um cristão cada vez mais crente, de te transformar em uma crente cada vez mais cheia de fé, cada vez mais cheia de Deus. A oração tem o poder de mudar toda e qualquer circunstância, começando por dentro de nós, começando mudando a minha estrutura e a sua estrutura. Então ore, esteja na presença do Senhor Jesus e seja cheio da graça, seja cheio da honra, seja cheio da glória, seja cheio do poder de Deus para a sua vida. Porque quanto mais você orar, mais de Deus você verá, mais de Deus você viverá. Eu agradeço a Deus pela sua vida ainda mais uma vez neste momento e te peço, pratique a oração. A oração que agrada a Deus é aquela onde você vai a Deus por causa de Deus, pela glória dEle, para louvor do nome dEle, para a honra dEle, para que o evangelho dEle seja anunciado, para que o reino de Deus seja divulgado. Então vai a Ele por causa dEle e Ele virá a ti e te encherá da graça dEle, da presença dEle, e te usará como um canal de bênção nessa terra, abençoará a sua vida em todos os sentidos, em todos os fatores, e te usará como bênção para a vida de outros. Ore comigo neste momento. Querido amigo Espírito Santo, nos ensine a orar, nos ensine a te buscar, nos ensine a pedir, nos ensine a te louvar, nos ensine a te adorar. Querido amigo Espírito Santo de Deus, nos ensine a ter intimidade contigo, a buscar a tua presença, pela glória da tua presença, pelo prazer da tua presença. Espírito Santo, ensine a esse que me ouve, que me assiste, a essa que me ouve, que me assiste nesse momento. Espírito Santo, ensine esta pessoa a ter uma vida de oração, mas uma vida de oração, onde cada vez que ela se coloca, que ele se coloca na tua presença, a glória de Deus seja revelada na sua vida, o poder de Deus seja manifestado na sua vida e que o Senhor crie cada vez mais relacionamento saudável e intimidade gloriosa com esta pessoa. Espírito Santo de Deus, eu te peço, te agradecendo e te louvando em o nome de Jesus Cristo.